Sejam bem-vindos ao lançamento do nosso programa DV Pro e hoje nós vamos conversar por que razão as faculdades ainda insistem em não nos ensinar, na verdade, por que razão a gente ainda atua de uma forma tão amadora na advocacia, sem se preparar adequadamente para ela. Então, eu venho conversando sobre isso, eu venho falando sobre isso com advogados, justamente para tentar mitigar essa gap, essa nossa falha na nossa graduação, né? Eu quero compartilhar com vocês alguns dados que eu reuni. Deixa eu encontrar aqui para poder compartilhar com vocês. Pronto. Bem, agora sim. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa ADV Pro. Sejam bem-vindos ao nosso programa DV Pro. Hoje nós vamos conversar sobre os desafios que a gente enfrenta na advocacia hoje, que a faculdade não nos preparou. Então, a gente se estuda, se prepara, se qualifica, fica 10, 15 anos estudando, fazendo pós-graduação, fazendo mestrado e se preparando para um mercado que talvez não exista mais quando a gente estiver pronto, e pronto entre aspas, porque nós não fomos treinados a sermos empreendedores de nós mesmos. E eu descobri isso há muito tempo, já contei em outros canais, em outras lives, em outros vídeos, é um pouco da minha história. Eu me dei conta que eu era mais uma no meio da multidão, negociando o preço e o cliente cada vez baixando mais o valor dos meus honorários. E chegou um determinado dia que eu era ainda associada de um escritório, reclamei em casa, né? Puxa, eu ganho pouco, eu trabalho muito, não tenho centro de curso no escritório para ter uma equipe, para ter um estagiário. E aí meu marido me fez uma pergunta, mas qual é a diferença, né, de você eles tirarem você e colocarem outra pessoa? Que diferença você faz lá? E aí eu me dei conta que realmente eu não tinha nenhum diferencial, eu era uma commodity, eu era uma peça igual a qualquer outra. E aí eu percebi que, puxa, eu precisava encontrar outras formas de me desenvolver e criar habilidades novas, conhecimentos novos, para que eu pudesse ter algum diferencial no mercado também, para que eu pudesse trazer clientes para o escritório. Então, eu me dei conta de que eu não era uma profissional pronta, embora eu tivesse uma pós-graduação e tivesse qualificação técnica. A minha primeira pós-graduação é em direito imobiliário. E aí eu pensei em tudo isso e tracei um novo caminho para a minha atuação dentro da própria advocacia, né? E eu quero trazer um pouco para vocês como vai ser esse nosso vídeo de hoje, esse nosso momento hoje. Nós vamos trabalhar, não, eu vou mostrar para vocês o sucesso do método que eu apliquei tanto em mim quanto em alguns clientes. Vou trazer dois exemplos para vocês, um de um advogado tributarista de uma cidade pequena do interior e outro de uma advogada que trabalha com direito imobiliário numa região metropolitana de uma capital. Quero trazer para vocês também um pouco do panorama do mercado, como o direito se apresenta hoje, como a advocacia se mostra hoje também frente às novas tecnologias e inteligência artificial. Quais são os vilões em pele de cordeiro, que nós somos acostumados a pensar que eles são os nossos salvadores, quando na verdade eles são os nossos vilões e eles nos sabotam muitas vezes. Alguns erros cometidos hoje ou numa atuação de efeito manada do mercado e como a gente pode corrigir essa rota, trazendo um novo caminho por meio desse ADV Pro. Então, eu vou dar esse panorama para que vocês tenham acesso a esse método que foi desenvolvido por mim durante esses mais de 15 anos. Eu sou formada desde 2005, agora até me falhou.
São quase 18 anos, foi em dezembro. Então, olha só quanto tempo e como o mercado mudou, né? A advocacia tributária que eu conversei, que eu comentei com vocês sobre... Estamos sem luz. Ah, Fabio, tudo bem. Depois você assiste o vídeo. Uma das advocacias que foram transformadas por esse método que eu usei em mim na advocacia e depois eu repliquei para alguns clientes, né? Foi um advogado do interior do estado, era uma cidade muito pequena, eu acho que tinha 50 ou 60 mil habitantes, a cidade onde ele atuava, e tinha especialização, mestrado em Direito Tributário, estava finalizando o mestrado em Direito Tributário. Não tinha equipe nenhuma, porque ele tinha saído recentemente de uma sociedade, que ele tinha mais 3 ou 4 sócios, e ele se separou para tocar a vida dele sozinho profissionalmente. Então, antes de passar pelo método, antes de a gente passar por um programa de consultoria naquela época, ele trabalhava para pequenos comerciantes e fazia um pouco de tudo, do civil, do comercial, do consumidor, do empresarial como um todo, e o foco dele era na atuação mensalista. Então, ele tinha muito, na mente dele, era muito focado para mais uma mensalidade, porque com isso ele imaginava que se o custo fixo do escritório estivesse pago, ele conseguiria respirar para ir buscar clientes que, ou aquele grande processo que faria a chave, ou que daria uma virada na vida dele. Depois de passar por esse processo, por esse método que nós trabalhamos juntos, ele começou a atuar com grandes indústrias da região onde ele estava, e não mais daquela cidade, distribuidoras e trades, por conta da questão tributária, né, daquela região toda, e a atuação dele passou a ser apenas em direito tributário. Depois acabaram vindo outras demandas, ele contratou um associado para trabalhar junto com ele para dar conta dessas outras demandas, mas ele ficou só na atuação do direito tributário. Essa virada de chave ele fez usando esse método que eu vou mostrar para vocês ainda hoje. Um outro exemplo de uma atuação que também foi transformada com esse método foi da advocacia imobiliária. Então, eram 2 sócios, um casal, e também tinha um estagiário. Atuavam na região metropolitana, hoje eles estão numa capital do estado e também têm filiais em outras 2 capitais. Essas filiais onde eles atuam é por meio de um escritório compartilhado, então eles têm pessoas lá que fazem a gestão do passivo judicial e também agendamento de algumas consultas, e quando se agenda a consulta, então hoje se faz de um modo online, né, depois da pandemia, mas antes eles iam uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por mês, porque era em Brasília, e outra uma vez por semana, porque era em São Paulo. Então, ampliaram completamente o olhar, né? No início, quando eles chegaram para mim nesse método, a atuação deles era no cível contencioso em geral, e trabalhavam para algumas imobiliárias, contratos de locação, estavam muito orientados para a questão do contrato de locação, contrato de arrendamento de terra, terrenante, permuta por construtoras. Então, eles queriam trabalhar para construtoras, porque naquela época também se imaginava que, se trabalhar com uma construtora referência do mercado, eu vou colar meu nome, vou me posicionar no mercado e aí eu vou conseguir o reconhecimento que eu tanto espero. Depois que eles passaram pelo nosso programa, pelo meu programa e por essa consultoria, e foi uma consultoria de 4 meses, se não me engano, eles entenderam e viram, né? Eles decidiram trabalhar de outra forma. Ficaram só com atuação com os mutuários e com os contratantes, com os compradores, né? E não mais com os vendedores. Passaram a atuar contra as construtoras, fazendo revisionais de contratos e revisão e preparação de contratos para garantir o melhor acordo, melhor compra para os clientes deles, que não era mais a imobiliária nem a construtora, passou a ser os compradores em geral, que eles entenderam que no nicho onde eles estavam, eles gostariam de trabalhar nessa área e conseguiriam escalar o negócio deles assim, dessa forma, foi uma escolha deles, né? Passaram a trabalhar como investidores e compradores, criaram também atuação em family office e passaram a ter uma atuação mais consultiva e não tão contenciosa. Isso permitiu para eles enxugar muito o custo fixo, enxugar a equipe também, né? Mas só conseguiram fazer essa girada de chave depois de passar pelo método e entender que algumas habilidades, alguns olhares, algumas tendências de mercado precisariam ser modificadas. Eu também passei por esse método antes de submeter esse método a outras pessoas, né? Vocês sabem que eu escrevi um livro sobre gestão de escritório. Então, naquela época, quando eu estava escrevendo o livro, eu fiquei pensando assim, puxa, eu preciso fazer um pouco diferente do que está posto aqui, né? Então, como eu vou precisar me alavancar também para trazer diferença na minha vida e para fazer diferença, enfim, me projetar no mercado, né? Então, usando esse método, eu consegui transformar a minha saúde financeira. Então, eu passei a ganhar mais 72% de honorários.
e ter uma segurança na minha atuação, e na conversa, e na venda, e prospecção, e conversão em venda de 80%. A gente tem métricas para fazer isso, e quem passa pelo processo também consegue quantificar essas situações, consegue ver em números como está hoje e como está depois do processo, e o quanto evoluiu, o que foi preciso fazer para ganhar essa evolução, né? Quero trazer para vocês alguns dados de mercado, como o mercado se apresenta hoje, e vai piorar muito. O mercado hoje dos cursos de direito, em 99, eram 380 cursos de direito. Hoje, em 2023, são 1.800 cursos. Então, é um crescimento de 370% na oferta de cursos. E eu creio que esse número vai aumentar ainda mais por conta da possibilidade do ensino remoto. Então, as faculdades que antes tinham 40 alunos numa sala, 35 alunos numa sala, vão poder ter 150 numa sala. Ainda mais direito, que não tem laboratório nenhum, que a única exigência é o professor em sala de aula, né? Não existem outros suportes técnicos, ou uma biblioteca também pode ser digitalizada. Então, houve um crescimento de 370% na oferta de cursos. Alunos matriculados em curso de direito em 99 eram 300 mil alunos. Hoje são mais de 700 mil alunos matriculados. Então, assim, o mercado, o nosso gargalo, ele vem crescendo, o nosso gargalo é realmente a prova da OAB, que dá uma filtrada, e ainda assim, há especulações que exista um contingente de 3 milhões de bacharéis em direito, né? Aí eu trouxe um gráfico aqui embaixo para vocês, que em 2007 era 1,03 milhão de advogados, hoje nós temos 1,4 milhão de advogados. Então, houve um aumento de 37% desses profissionais em pouquíssimo tempo, né? É um aumento considerável, é um aumento assustador também, porque o mercado hoje ele se apresenta de uma forma muito mais volátil do que lá em 2005, quando eu entrei no mercado. E entrei completamente crua, completamente jogada, e eu achava que era só ser bom tecnicamente, que iria funcionar, que os clientes iam bater na minha porta, né, lá no 15º andar de um prédio comercial, numa sala em que os 15 andares para baixo também eram cheios de advogados. Então, o mercado hoje se apresenta dessa forma, e eu entendo que quando a gente ouve o discurso da concorrência é muito grande, a concorrência está desleal, tem um advogado, dá um chute, sai um advogado embaixo de uma pedra, o pessoal não respeita mais nada, é só o preço que os clientes querem. Existe essa parcela da população e existe essa parcela de profissionais também. Mas também existe uma outra parcela de profissionais que ganha muito dinheiro na advocacia, que ganha muito bem, que vive de uma maneira muito confortável na advocacia, sem precisar passar por esses perrengues, entre aspas, né? Sem precisar passar por essas situações que nos colocam numa situação realmente difícil. Eu mesma já passei por essa situação, também já contei em outras ocasiões, em outros vídeos, de uma moça que veio fazer uma separação de corpos e era véspera de recesso forense. Eu dei um preço para ela, fiquei super animada, era perto do meio-dia. Não saí para almoçar para ficar fazendo a petição dela, pedi para ela me trazer BO, né, registro de ocorrência, alguns documentos pessoais dela. Quando ela voltou, eu estava super animada, ela não assinou procuração comigo, nada. Quando ela voltou, eu estava super animada para que a gente já protocolasse logo, porque teria que fazer o acompanhamento do oficial de justiça, porque era véspera de Natal e véspera de recesso. E ela chegou com aquela clássica, que todos nós já devemos ter ouvido, todos vocês já devem ter ouvido também, que é: doutora, por que razão eu vou pagar para a senhora 3 vezes mais do que eu vou pagar para o seu colega que está no escritório aqui embaixo? E eu fiquei sem chão quando eu ouvi isso, porque tecnicamente, eu pensei, realmente, não faz diferença nenhuma, porque a técnica que eu vou aplicar, ele também vai aplicar, né? E eu fiquei super abalada com essa pergunta, o meu sócio naquela época disse, não, então a gente vai cobrir o preço da concorrência, né? E foi super chato, a gente ganhou muito pouco, quase pagamos para trabalhar naquela ação, mas isso ficou na minha mente, assim, ficou martelando na minha cabeça há muito tempo, por uma questão de, assim, eu não quero mais passar por isso. Hoje, se fosse hoje, eu já conseguiria sair dessa situação de uma maneira muito mais confortável, com mais segurança. Naquela época, eu demonstrei insegurança para a cliente, tanto que nós baixamos o preço e ela ficou conosco. Se essa história que o colega cobrou muito mais barato é verdade ou não, até hoje não sei. O fato é que eu não gostei de passar por aquilo, não gostei daquela situação. E no passar dos anos, isso voltou a acontecer. Mas aí a gente já vai ficando mais
com mais musculatura, a gente já vai entendendo melhor qual é o nosso diferencial, a gente vai entendendo que não é só peticionar, que não é só protocolar. Nós não somos uma máquina de produzir petições e protocolos. Existe todo um arcabouço de atendimento que sustenta a nossa atuação. E aí eu fui buscar também técnicas Disney para poder aprimorar essa questão, para poder trazer inovação para dentro do escritório, para a gente poder agregar valor e agregar serviço também naquilo que nós fazíamos. Então, o mercado, como ele se coloca hoje, ele nos toma pelo menos 60 mil reais na graduação. Qualquer faculdade hoje é mensalidade particular, e eu creio que a maioria de vocês tenha feito faculdade particular, eu fiz também, na época que eu era muito jovem, né? Quem pagou até foi meu pai. Então, naquela época era super cara a mensalidade, hoje já não está tão cara, mas em uma média de preço hoje é R$ 1.000 por mês, uma mensalidade. Coloca aí 12 meses, 12 mil reais, em 5 anos, 60 mil reais. Uma conta bem grosseira, pensando que não vai haver reajuste, sem contar os livros e o material todo que a gente precisa comprar ao longo do curso para poder estudar, né? E para ter um material de qualidade atualizado. Então, vamos pensar assim, ó, simples, sem contar o tempo, sem contar o transporte, sem contar a alimentação fora de casa, sem contar nada de estacionamento, sem contar nada disso. É 60 mil reais na graduação. Vamos precisar fazer uma pós-graduação para nos especializarmos, para poder colocar lá na nossa placa, para nos lançar no mundo no marketing, que nós somos especialistas. Então, numa pós-graduação boa, uma mensalidade também gira em torno de R$ 1.200, que dura 18 meses, mais ou menos. Então, lá se vão mais 21 mil reais na nossa formação básica. E eu fiz mais de uma pós-graduação, algumas matérias realmente me trouxeram conhecimento técnico de valor, e algumas matérias foi só para cumprir protocolo e carga horária mesmo. Então, a gente sabe que isso acontece, e saindo com o canudo de especialista na mão, ainda assim, a gente sai cru em negociação, em vendas, em objeção a vendas, em empreendedorismo, como montar um escritório, como fazer a gestão disso, como me lançar para o mercado, como negociar com o cliente, como vencer as objeções de venda, como fazer uma abordagem bacana no cliente, como trazer um cliente bom para o escritório, um cliente que confia em mim e que não vai negociar honorários comigo, que não vai negociar cada vez mais para baixo, cada vez baixando mais honorários, nem fazer leilão por preço, que é como aquela situação que eu comentei com vocês que aconteceu. A cliente fez leilão por preço e nós estávamos no fim do mês, precisávamos pagar algumas contas, pagar o aluguel, a gente acabou aceitando. Quantos de nós não passam por essa mesma situação, de ter que aceitar o valor que o cliente está trazendo porque tem um boleto para pagar, né? E naquela época, o boleto da OAB éramos nós que pagávamos, não era o escritório, e isso pesava também, era super caro, pesava no bolso quando a gente está começando a advocacia. Depois o escritório vai absorvendo, né? Conforme a gente vai demonstrando o valor, o escritório acaba absorvendo e dando isso como benefício também, né? Não, a gente paga a SOB. Então, pensa em quanto a gente já investiu na nossa formação para não termos o retorno que o mercado exige hoje. E nós não temos mais 20 anos de idade, né? Eu já tenho 40, faço 41 daqui uns dias, e em algumas situações eu me coloco a pensar assim, poxa, não tenho mais tanto tempo para perder, eu já não tenho mais tanto tempo para ficar vendo se vai dar certo ou não. Eu já tenho que investir em algo que eu sei que vai me trazer algum resultado, ou ao menos que demonstre que vai me trazer algum resultado, que eu possa ter uma aplicação prática para isso, né? Então, a gente já não é mais tão jovem e a gente já conhece bastante do mercado. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo também já conhece, já tem alguma experiência de mercado, já tem uma certa vivência na advocacia, já sabe o que funciona. Talvez você não saiba ainda como funciona melhor para você, para poder escalar e para poder fazer essa triagem, passar essa peneira. E é por isso que eu venho hoje trazendo algumas soluções para que a gente possa caminhar juntos, né? Mas essa questão do mercado da advocacia me preocupa muito, porque vai piorar cada vez mais, e ainda mais com atuações remotas ou atuações online, a nossa concorrência deixa de ser local, como sempre foi, e passa a ser nacional. Eu estou aqui em Santa Catarina, uma grande empresa de moda fitness aqui entrou em recuperação judicial. O escritório que está representando essa empresa não é de Santa Catarina, é o escritório de Minas Gerais. E nós temos aqui em Santa Catarina um berçário enorme de escritórios muito bons, de excelência, de ponta também, de qualificação técnica, que poderiam dar suporte a essa empresa nesse pedido de recuperação judicial. Mas por que cargas d'água essa empresa resolveu procurar um estrangeiro
para representar. São essas razões que nos levam a pensar que talvez a nossa atuação, pensando apenas no mercado global, pode não estar tão acertada assim. Então, vamos ter que repensar a forma como a gente tem atuado, né? E eu trago aqui dois vilões, dois lobos em pele de cordeiro que contribuem para que a gente esteja hoje nessa situação, que é a educação jurídica, que é completamente falha, né? As faculdades não têm nenhuma disciplina de administração, ao contrário da faculdade de administração, que tem uma disciplina de direito, então traz para o administrador noções básicas de direito constitucional, direito administrativo, direito civil, responsabilidade civil, direito tributário, mas infelizmente a nossa graduação não tem nada, absolutamente nada sobre gestão. A nossa formação ainda é muito orientada para passar na prova da OAB e não para atuar como profissional autônomo, como advogado, que a maioria de nós acaba atuando. Ou então, uma formação muito pautada na prestação de concurso público, e aí a gente ouve, né, em almoços de família, assim, quando a gente escolhe direito, ai, que bacana você escolheu direito, que legal, te abre um leque de oportunidades. E aí a gente entra no mercado e cadê? Cadê o leque de oportunidades que a gente estava esperando, né? A gente às vezes não encontra por não saber, não ter esse arcabouço de conhecimento, esse background de conhecimento para poder enfrentar os desafios que a vida apresenta hoje. Então, a educação é muito falha nisso, nos toma R$81 mil, assim, uma conta bem grosseiramente, e não nos entrega realmente aquilo que vai fazer a diferença hoje na nossa vida. Se nós formos pensar o número de pós-graduados e profissionais com mestrados hoje, mestres, em direito, hoje é muito maior do que há 10 anos. Então, a concorrência técnica hoje é muito maior do que era há 10 anos. Se esses profissionais que entraram juntos no mercado não ampliaram o leque, não ampliaram sua zona de conforto, tenho certeza absoluta que estão passando algumas dificuldades, alguns desafios, eu renomearia para desafios hoje, diante do mercado como ele se apresenta hoje. E o marketing jurídico, eu trago como lobo em pele de cordeiro, por quê? Porque muitas vezes parece que ele vai ser a salvação, a pedra de salvação do nosso negócio. Ah, não, eu preciso de marketing, porque o marketing vai me trazer o cliente. Preciso fazer um anúncio, preciso me expor em redes sociais. Quero dizer uma coisa para vocês, que o marketing, se ele não tiver uma estratégia por trás, ele acaba expondo ainda mais ou ampliando ainda mais o problema do nosso escritório, da nossa atuação. Então, o marketing jurídico sozinho, ele não é a tábua da salvação, ele não é a bala de prata e ele não vai salvar o seu escritório, em hipótese alguma. A gente precisa repensar o que está por trás do marketing jurídico, porque senão a gente acaba entrando num efeito manada, que é o efeito da luz piscante, né? Aquela luzinha pisca mais forte, todo mundo corre para lá. Aí a luzinha pisca lá, todo mundo corre para o outro lado. Tenho essa impressão de que o mercado hoje, principalmente depois da pandemia, tem se mostrado dessa forma, pela síndrome da luz piscante. Eu não sei se porque um grande número de advogados ficou em home office e estudando marketing digital, principalmente, e agora, né, para poder atrair suas clientelas, até por conta do provimento 205, do Conselho Federal da OAB, que regulou e que conceituou o que é marketing, o que é publicidade ativa, passiva, o que é possível de ser feito, o que não é possível de ser feito, enfim. Então, o marketing jurídico, Google Ads, Facebook Ads, anúncio, lives, participação em eventos ao vivo, Instagram, LinkedIn Ads, será que só essas ferramentas, isso vai me trazer um cliente qualificado? Isso vai me trazer um lead, usando uma linguagem do marketing digital, que realmente vai trazer honorários robustos, que vai fazer que seja coerente com o meu posicionamento? Ou eu não tenho posicionamento nenhum, ou eu tenho uma atuação mais lavada, um avatar para me trazer a linguagem do marketing digital, um avatar lavado que é igual a todo mundo. Então, o marketing jurídico, se ele não tiver uma estratégia por trás, se eu não tiver clareza do meu negócio, clareza de onde eu quero chegar, se eu não tiver um planejamento eficiente, se eu não souber, a hora que o cliente chegar, se eu não souber como acolher, como converter aquele cliente, como superar as objeções em vendas, se eu não tiver autoconhecimento suficiente para saber aquilo que eu sou bom e aquilo que eu tenho para melhorar, o perfil comportamental do meu cliente, como eu devo abordá-lo, como eu devo apresentar a proposta para ele, como eu devo cobrá-lo,
em relação também a pagamento, em relação a documentos, em relação à negociação mesmo, se eu não tiver esse relacionamento interpessoal desenvolvido, não vai adiantar investir em marketing. É como eu colocar dinheiro no ralo, é como eu começar a pagar anúncio e aquilo vira um cassino. Vira um cassino mesmo. Já vi gente, já passei por isso também há um tempo atrás, e mais dinheiro, e vai trazendo cliente curioso, cliente que quer resposta, só uma consultinha, só uma duvidazinha rápida, mas não é aquele cliente que vem já confiando no nosso trabalho, querendo nos contratar, na base do funil, também usando uma linguagem mais comercial, e aquele cliente que já sabe o que quer, o que precisa, e sabe que você é a melhor solução para resolver aquele problema que ele tem. Então, um dos vilões, além da nossa educação básica ser educação formal, ser falha, é o marketing jurídico como sendo uma tábua de salvação, porque ele não é, né? Então, eu trago uma proposta de correção de rota, fazendo um paralelo entre o que é feito de certo e errado. Eu não queria colocar entre certo e errado, mas o que funciona e o que não funciona, né? Então, o que está sendo feito hoje? Está se fazendo muito marketing digital, tenho certeza que vocês já perceberam isso também. Então, cada vez mais anúncios patrocinados, cada vez mais reels, e dancinha, e TikTok, e advogados apresentando palavras no ar. Mas será que isso realmente traz o cliente que você quer? Você sabe se o cliente gosta disso? A sensação que eu tenho também é que é uma atuação, uma apresentação um pouco infantilizada, adolescentizada, e sem levar em consideração, sem uma reflexão mesmo, se aquilo ali faz sentido para o mundo de hoje, e se a nossa atuação de hoje faz sentido para o mundo de amanhã, se a nossa preparação de hoje está sendo coerente com o que o mundo se apresenta para a gente amanhã. Então, o que está sendo feito muito hoje é o marketing digital do mais do mesmo, Facebook Ads, palavras-chave, né, toda essa parte de hashtag, anúncios padronizados. Não sei se vocês já repararam, mas parece que está todo mundo igual, todo mundo com blazer, com ombreira, as mulheres com o cabelo liso para trás, uma maquiagem glow, muito dourado, cinto, marca, unhas vermelhas, né, vibrantes, olhando para a câmera, numa posição assim, meio séria, usando todos o mesmo arquétipo do governante. Mas será que é isso mesmo? Se todo mundo atua do mesmo jeito, todo mundo é igual, a gente deixou de se diferenciar, a gente não está mais olhando para a originalidade nem para a autenticidade, está todo mundo ficando do mesmo jeito, todo mundo entrando no mesmo template do Canva. Será que isso funciona mesmo? Acho que no mundo de hoje tenho quase certeza que não. E isso tudo acaba atraindo leads ruins, porque hoje a gente sabe que no marketing digital está cada vez mais caro investir em marketing digital. E as plataformas nem sempre entregam o nosso conteúdo pago para quem a gente quer, o que a gente delimitou, o público-alvo. Então, os leads que vêm, muitas vezes, são leads ruins. Uma exaustão na produção de conteúdo. Então, em algum momento, se usou dessa estratégia da produção de conteúdo exaustiva para educar a audiência, para informar a audiência sobre algo ou problema, mapear dores e entregar soluções, na iniciativa também de que se eu entregar, mostrar muito conteúdo muito denso, eu vou despertar no cliente um desejo de me contratar. Então, vejo hoje essa exaustão de conteúdo, uma exposição excessiva e muitas vezes incoerente com a atuação e com o posicionamento dos profissionais, e aqui o efeito manada, né? É mais do mesmo. Se a gente entrar em perfis de escritor, em mídias sociais, estou dizendo, né? Em sites também, de advogados que contratam agência, principalmente, é tudo a mesma coisa, é o mesmo template, são as mesmas cores, as mesmas fontes, a mesma forma de tirar foto, a mesma pose com o braço cruzado, meio de lado, não tem diferenciação nenhuma, né? Eu venho propor um novo caminho, para que a gente possa caminhar de um novo jeito, usando um marketing estratégico. Não vamos ignorar o digital, mas precisa construir uma estratégia que dê suporte a esse marketing digital, senão a gente fica só apertando o botão ali no impulsionar, ou então dentro do Facebook Ads, criando campanhas que sejam mais do mesmo que o colega está fazendo, e o colega está fazendo, e está aparecendo para mim os patrocinados dele. Será que está funcionando para ele? Talvez não esteja funcionando para ele, né? A gente precisa pensar no marketing estratégico para construir um posicionamento. Quem é você nesse mercado? Qual é a fatia de público que você atende? E quem é você? Quais são os seus valores? O que você oferece para o mundo? A forma como você faz?
As pessoas não compram soluções, elas compram a credibilidade da pessoa que presta o serviço. Então, quem é você? Para a gente poder construir uma geração de desejo no cliente. Eu quero contratar a doutora Camila, porque isso e aquilo. E aí não vai mais importar o valor que ela vai me cobrar. Eu quero contratar ela, porque eu sei que ela vai resolver a minha situação. Eu sei que ela vai conseguir manejar uma recuperação judicial da minha empresa. Eu sei que ela tem experiência nesse tipo de ação. Eu sei que ela tem experiência em negociação com credores. Eu sei que ela sabe qual é o melhor caminho, qual é a melhor tese para a gente conseguir uma liminar com aquele juiz ou com aquele tribunal. E é essa a razão, é esse despertar de desejo e construção de networking estratégico também que nós precisamos trabalhar. Esse é um novo caminho para a advocacia. Fechamento de vendas eficiente, inteligente, sem que a gente precise ficar mandando mensagem a cada pouco e o cliente nunca mais nos responder. O que a gente faz quando fica no vácuo, né? E o cliente qualificado, então, toda uma construção de posicionamento, o branding, a parte de vendas, quebra de gestão de vendas para que traga clientes qualificados para demonstrar qual é a nossa diferenciação. E também fechando com a postura de empresário. Aí nós vamos trabalhar o nosso mindset. Quem sou eu? O que eu acredito, o que é possível para mim e quais são os meus referenciais daqui para frente. Então, é coerente que eu me comporte dessa forma? A minha atuação e a minha postura hoje estão coerentes com os resultados que eu tenho? Provavelmente. Provavelmente a postura que nós temos hoje são coerentes com o resultado que a gente tem hoje. Mas se eu quero resultados diferentes, eu vou precisar mudar alguma coisa na minha postura. E aí não estou falando em usar blazer preto com ombreira grande, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a construção do nosso posicionamento no mercado mesmo. Você não precisa fazer melhor que a concorrência, você só precisa fazer diferente. E eu adoro essa frase tem permeado a minha vida, permeado a minha atuação de muitas formas. Então, eu comecei contando que eu escrevi um livro sobre gestão de escritório, já existiam vários livros sobre gestão de escritório, sobre gestão de empresa, gestão de negócio, mas eu fiquei pensando como eu vou chamar a atenção e ser diferente desses outros autores e como eu vou chamar a atenção do mercado para aquilo que eu faço, que não é muito diferente do que eles fazem. Então, eu pensei em trazer o jeito Disney para dentro dessa gestão do escritório. O jeito Disney existe há muitos anos, há mais de 100 anos, que o Walt já faleceu. E... Não faz 100 anos que ele faleceu, mas já faz mais de 100 anos que essa técnica existe, que esse método que ele criou existe, né? Então, não é uma coisa nova, não foi eu que inventei. Muitas empresas no mundo usam a técnica Disney na sua gestão, na sua liderança, na construção da cultura empresarial. Inclusive, a Disney tem uma universidade Disney, onde ela treina outras empresas na cultura dela, para fazer o que ela faz, para replicar o que eles fazem lá dentro. Então, não há nada de novo no mercado. Não há nada de novo que outras empresas de gestão de negócio fazem também, usam as mesmas técnicas, só não com esse nome. Então, como eu ia me diferenciar no meio de iguais? Eu tinha que fazer diferente. E deu super certo. O livro hoje está em 3ª edição, a gente já vendeu mais de 3.000 exemplares desse livro. Né? Tem até curso online sobre isso também na minha plataforma. Mas é uma forma de fazer diferente, trazer a ludicidade da Disney, trazer exemplos, trazer bastidores, trazer algumas técnicas que são técnicas de liderança e construção de cultura, onde a gente pode adaptar para dentro da advocacia. Então, eu não tinha como ser diferente, ou como demonstrar, pelo menos, no mercado, que eu sou melhor do que um consultor que está mais de 20 anos trabalhando numa empresa de referência do mercado. Mas eu posso fazer a mesma coisa que ele, mas mostrar para o mercado que eu sou diferente. E aí, pelo meu diferencial, por toda a minha bagagem técnica, por toda a minha construção da minha jornada também, eu consigo entregar algo diferente para ele. Né? E aí, tudo isso eu juntei num método que eu já entreguei para aqueles clientes que eu mostrei para vocês no início, que tiveram aqueles resultados. Então, o ADV Pro Pocket hoje, ele vem nessa metodologia em 4 bases. Nós vamos trabalhar estratégia de negócio, mindset, marketing e vendas. Por que eu escolhi esse método e por que essa construção? De nada adianta eu abrir a minha porta e agora sou advogada tendo que abrir a minha porta. Não vai funcionar. Não funciona assim, não funciona mais assim. No mundo de 1,4 milhão de advogados, não dá para fazer dessa forma. Então, qual é a minha estratégia de negócio? Qual é o meu modelo de negócio? Como o mercado, quais são as tendências do mercado, inclusive com tecnologia?
E a inteligência artificial veio não para tomar o nosso lugar, mas veio para auxiliar a nossa atuação, para a gente ter ganho de tempo, maior eficiência, maior produtividade também. Como nós podemos agregar isso tudo no nosso negócio para demonstrar para o cliente, inclusive, que nós temos esse diferencial do mercado, o uso da tecnologia, né? Então, como nós vamos trabalhar estrategicamente o nosso negócio, vamos como se a gente fosse dar um Google no mapa, nós vamos sair de onde nós estamos e vamos dar um overview, vamos sair e olhar de cima. Quais são as nossas coordenadas, quais são o nosso direcionamento, quem são os nossos concorrentes, o que eu faço de bom, o que eu não faço tão bom assim, como eu vou minimizar isso que eu não faço tão bom, qual é o meu planejamento, a minha visão, para que eu seja coerente daqui para frente. Depois nós vamos ajustar o nosso mindset empreendedor. Então, o mindset é como eu devo me comportar daqui para frente, o que faz sentido que eu carregue junto comigo, quais são as minhas referências daqui para frente, o que alguém já conseguiu, como eles conseguiram, será que eu posso escalar esse negócio, será que eu estou pensando muito pequeno ou a muito curto prazo, como poderia ser diferente? Trazer um marketing, não só um marketing jurídico, que eu acho meio cansado esse termo, mas um marketing estratégico, um marketing de negócio mesmo, um marketing que funciona, um marketing pensado, não aquela coisa de abrir o Instagram todos os dias e pensar qual é o conteúdo do dia, não é isso. Em alguns casos, em algumas atuações, não há necessidade de se estar no Instagram, não é virar blogueiro em rede social, em algumas áreas de negócio, isso não é bem visto também. E vendas, como é que eu apresento o meu produto, como é que eu me vendo, né, bem entre aspas, para o mercado, como eu quebro objeções, quais são as principais objeções a vendas na advocacia, como eu quebro isso, como eu supero isso, como eu avanço e encaminho o meu cliente para o fechamento do negócio comigo. Então, essas são as bases do programa ADV Pro. Quem serão as mentoras desse programa? Eu e a Janaína. Eu sou advogada, tenho uma experiência grande, né, nessa vivência da advocacia, sei o que dá certo, sei o que não dá certo, sei que as segundas-feiras de manhã são atribuladas, sei que as sextas-feiras são mais tranquilas, sei como liderar uma equipe, sei como coordenar, como distribuir tarefas, eu sei como não tratar um cliente, eu sei que quando os prazos acontecem é tudo junto, então eu tenho essa vivência da advocacia e do relacionamento pós-venda também com o cliente. E a Janaína vem para agregar na parte comportamental, na parte do nosso autoconhecimento. A Janaína é formada em administração, ela já foi professora universitária, trabalha com desenvolvimento humano, tem uma bagagem grande também nessa parte do desenvolvimento das pessoas em coaching também, de líderes, e já trabalhou também com algumas empresas da Europa. Então, a Janaína tem uma vasta experiência, né? Então, esse programa ele se desenvolve em 4 semanas, em 6 encontros. Cadê? Não veio o slide. Ah, tá aqui. O ADV Pro se desenvolve em 4 semanas, no tempo total. Então, são 2 reuniões individuais, para a gente poder dar as coordenadas individuais e personalizadas, entender qual é o alinhamento, qual é a direção, quem é o escritório, para onde vai caminhar, o que precisa ser alterado, qual é a melhor direcionamento para o escritório, em 2 reuniões individuais. E mais 4 reuniões em grupo. Essas reuniões em grupo, a gente vai conseguir trabalhar os conceitos mais amplos, para que depois o participante do programa consiga aplicar e adaptar no seu negócio. Então, são 6 reuniões. Eu acho que a Andréia está com o microfone aberto. Andréia, você consegue fechar o microfone, por favor? No total, são 6 reuniões, e essas 6 reuniões acontecem em 4 semanas, durante 4 semanas. Por que nós optamos por esse modelo tão pocket, esse modelo tão enxuto? Para que nessas 4 semanas você consiga olhar para a sua atuação, tenha um choque, né, um choque de gestão, e consiga ter tempo hábil para organizar e olhar para frente. Opa, não está dando certo assim, ou está dando certo, mas pode melhorar, pode ser diferente. Então, nessas 2 reuniões individuais, uma para direcionamento de alinhamento de estratégia de negócio e de marketing, e outra para análise comportamental, para o autodesenvolvimento, o que eu preciso melhorar em mim. Nós vamos fazer um diagnóstico inicial, um diagnóstico final e também projeções, tanto de atuação, metas de planejamento estratégico, metas comerciais, e vocês saem com todo o material de apoio, inclusive para objeções de venda, quebra de objeções, planos de ação, todos esses templates e materiais vocês vão ter acesso como material de apoio desse programa mesmo.
Então, são 4 semanas para tomar o comando da nossa advocacia, que pode estar um pouco com as pontas soltas, né? Então, nós vamos amarrar todas essas pontas, dar uma lapidada, como se fosse um diamante bruto mesmo, e daqui para frente a gente segue de um outro jeito diferente. São 4 semanas, no total de 6 encontros. Essas 4 semanas acontecem em 30 dias. Qual é o bônus que nós vamos oferecer hoje para quem comprar entre hoje e amanhã, nas próximas 24 horas, esse programa do ODV Pro? Quem entrar vai receber inteiramente grátis uma avaliação teste comportamental DISC. Não é esses testes que a gente faz na internet que são gratuitos, né? Ele vem de uma plataforma paga e ele traz um relatório de 23 páginas. Então, é algo bem robusto, bem completo mesmo. Vocês preenchem um questionário e ele dá um relatório. Para quê? Para que vocês possam se autoconhecer se vocês são cada uma dessas letras, né? O D dominante, o I influente, o S de estabilidade e o C do conformidade. Então, qual dessas vieses comportamentais me definem mais, ou eu tenho mais características desses vieses comportamentais? E eu me conhecendo, sabendo quais são as minhas forças, e conhecendo e sabendo identificar no cliente, eu consigo fazer uma abordagem para ele mais personalizada e chegar para ele, tanto para apresentar proposta, para encaminhar o fechamento, ou no relacionamento pós-venda, algo que vai fazer mais sentido na abordagem com ele, dependendo do perfil comportamental que ele tem. Então, se eu sou dominante, por exemplo, eu gosto de comando, eu gosto de controle, eu gosto de estar à frente, eu não gosto de rotina. Então, se o meu cliente é um perfil dominante, eu sei como trabalhar ele. Se eu sou influente, por exemplo, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de influenciar pessoas, eu gosto de motivar pessoas, eu sou uma pessoa mais carismática, eu tenho mais habilidade de comunicação, gosto de trabalhar em equipe. Se o meu cliente for uma pessoa dessa, eu sei como é que eu preciso abordar ele, quais são os gatilhos dele, qual é o jeito dele, o melhor jeito para conduzir uma negociação com ele. Se é uma pessoa mais estável ou uma pessoa mais em conformidade, são pessoas que têm mais um perfil de perfeccionismo, gostar mais de rotina, são pessoas que têm outras características diferentes das primeiras que eu elenquei, né? Quem é mais da estabilidade gosta da colaboração, não gosta de conflito, são bons ouvintes. Quem é do perfil mais da conformidade são mais sistemáticas, não gostam de conversas longas, são bons observadores. Inclusive, também, caso vocês participem de algum processo seletivo para selecionar pessoas para trabalhar com vocês, vocês vão conseguir mapear também o que é necessário para a vaga que vocês conseguem preencher. Então, esse é um bônus muito valioso, que só esse bônus já é quase o valor do programa, porque é uma condição super especial mesmo para quem está fazendo parte desse grupo e para quem tem muita vontade de sair da média na advocacia, quem tem esse desejo no fundo do coração de sair da média. Eu não sou mais do mesmo, eu quero ser diferente, eu quero fazer a diferença na minha vida, na vida da minha família, e eu quero ser um profissional respeitado no mercado. E isso parte de autoconhecimento, de uma autoavaliação pessoal, e de eu também conseguir identificar nos outros que estão na minha volta, que é o perfil deles, né? Então, para quem fechar hoje e amanhã, nas próximas 24 horas, esse investimento tem uma oferta super especial. Ele vai ser de 2.397 por 997, que podem ser pagos em até 12 vezes de R$ 99,70. É uma super condição especial, só para quem está nesse grupo, porque é um grupo muito inicial, é um grupo que começou agora há pouco tempo, é uma forma de eu me reposicionar no mercado também. Eu recriei esse método de uma forma que pudesse ser mais atual à necessidade do mercado hoje. Então, antes eu fazia isso só individual, hoje eu estou mesclando individual com em grupo, por quê? Porque eu entendo que as pessoas gostam e precisam fazer networking. Então, se eu preciso de alguém para me atender um cliente, uma demanda lá no oeste do estado, eu não conheço ninguém. Se eu preciso de alguém lá no Rio de Janeiro, se eu preciso que um cliente meu precisa de um atendimento lá em Espírito Santo, em Manaus, eu não conheço ninguém. Então, fazer esse método em grupo proporciona isso também. Cria-se essa comunidade de pessoas que têm o mesmo objetivo, que é sair da média, tem o mesmo objetivo, que é crescer, e tem o mesmo objetivo, que é se qualificar, ser pessoas melhores, evoluir na carreira, ganhar mais dinheiro, ganhar mais respeito, ganhar mais credibilidade. Então, por isso, eu adaptei esse método que eu só fazia individual para o grupo, para trazer mais esse benefício, que é o benefício do network para a construção de vocês, e essa troca de experiência, porque ela é muito valiosa.
Às vezes, a dúvida de um com um cliente é a dúvida do outro, e a gente acaba aprendendo nessa comunidade. Então, por essa razão, é tão valiosa essa troca, essa comunidade. Então, momentos em grupo, momentos individual, para que a gente possa trazer essa personalização, essa entrega mais individualizada. Eu optei por não fazer um grupo, um curso online, porque eu achei que ia ficar muito frio, muito distante, sem essa troca, sem esse acesso, que é tão valioso. E quanto vale uma ideia hoje, né? Nesses dois exemplos que eu trouxe para vocês no início desse vídeo, dessa aula, uma ideia minha mudou a trajetória desses dois escritórios, mudou completamente a trajetória. Ah, fui eu que coloquei eles onde eles estão hoje? Não, foi mérito deles. Mas se não fosse a minha ideia, a minha construção em conjunto com eles, talvez tivesse sido mais difícil, tivesse demorado mais tempo para que eles, ou talvez não tivessem confiado tanto no potencial deles em dar essa guinada que os dois deram, esses dois escritórios deram na vida, né? Eu tenho outros exemplos também de escritórios grandes, escritórios menores, mas esses dois me marcaram mais e eu acho que são exemplos mais palpáveis para trazer para vocês. E com certeza eles não pagaram esse valor, eles pagaram muito mais do que esse 2.397, porque foi uma consultoria mais ampla, né? Uma consultoria maior, que envolveu o financeiro também, envolveu gestão de pessoas, desenho de fluxos de processo, o marketing e a estratégia de negócio. Foi uma consultoria mais ampla. Então, aqui eu estou fatiando uma parcela, né? Que é a estratégia de negócio, o marketing, estratégia de marketing, vendas e o autoconhecimento também, para que a gente possa fazer algo diferente do que existe hoje no mercado, que são cursos online, ou então mentorias em grupos de 100, 200 pessoas, e aí se faz ali um programa grande que não acaba não tendo essa pessoalidade e nem essa individualização que eu tenho proposto, que eu gosto de fazer, gosto de ver essa transformação. E acho que, como sou uma pessoa criativa, consigo entregar mais se for assim, de uma maneira individualizada. Então, essa é uma condição super especial para quem fechar entre hoje e amanhã, nas próximas 24 horas. Então, eu conto com a participação de vocês e encerro esse vídeo, essa aula hoje, com a pergunta, né? Quanto tempo mais você vai ficar vivendo na mesmice? Isso é fácil de resolver. A gente te espera aqui no ADV Pro, que começa daqui 2 semanas. Um abraço para vocês, muito obrigada por hoje. Eu vou mandar ali no grupo do WhatsApp o link para vocês conhecerem em minúcia como vai funcionar o processo, né? E também o link para vocês saberem o que está compreendido dentro desse programa. Muito obrigada pela aula de vocês e eu espero vocês lá no programa DV Pro. Um abraço.